Então, só relembrando aqui rapidamente, pessoal, a Revolução Francesa, em 1794, a gente tem um episódio importante ali, que é a queda dos jacobinos e do Robespierre, né, que foi o líder da época da Revolução, que era chamada época do Terror, ok? Então, esse episódio de 1794, a queda dos jacobinos, é um episódio conhecido como 9 Thermidor. Thermidor é aquela nomenclatura dos meses da Revolução Francesa, né? Então, é a queda dos jacobinos, que são guilhotinados, e a partir, então, de 1794, a gente vai ter o começo de uma época que é a chamada época do Diretório. Época do Diretório da Revolução Francesa. Então, se na época do Terror você tinha uma repressão excessiva, né? Então, a ideia dos jacobinos, a ideia do Robespierre, era você chegar à virtude revolucionária por meio do terror, por meio da repressão daqueles que pensavam diferente, do que eles consideravam a austeridade de um verdadeiro revolucionário, né? Que deveria sempre pensar no bem da sociedade, no coletivo, né? Com a queda dos jacobinos, a gente vai ter uma época, né, onde a sociedade vai meio que entrar num luxo excessivo, entendeu? Como assim luxo excessivo, professor? As pessoas não estavam passando necessidade naquela época? As pessoas não estavam passando fome naquela época? Não foi isso que a gente viu? A França em guerra, por isso que teve o Comitê de Salvação Pública. Sim, mas sempre tem aquelas pessoas que conseguem, né, enriquecer, ganhar dinheiro no meio do caos todo que está acontecendo. Vocês entenderam? Então você tem nessa época aqui o surgimento de uma elite política, econômica, tá? E essa época do Diretório, ela vai ser uma época muito vinculada à corrupção, tanto corrupção política, econômica, quanto corrupção moral da sociedade, entenderam? Então, da onde vinham essas pessoas ricas dessa época? Eram pessoas vinculadas a negócios com o Estado. Então, por exemplo, a França não estava em guerra? Estava. Não estava? Em guerra contra toda a Europa? Quem é que ia fornecer, por exemplo, as armas? Quem é que ia fornecer os uniformes? Quem é que ia administrar toda a logística de fornecimento de alimentos? Existiam pessoas que ganhavam dinheiro fabricando isso, né? Eram chamados, por exemplo, armadores. Outras pessoas que ganharam muito dinheiro nessa época, pessoas que compravam aquelas propriedades que tinham sido desapropriadas da igreja, lembra disso? Então, as pessoas que ganhavam dinheiro nessa época normalmente eram pessoas privilegiadas, né, com negócios com o governo, negócios com o Estado, entenderam? Ou pessoas que tinham informações privilegiadas de compras de negócios, que antes eram da igreja, pessoas que tinham contratos privilegiados com o Estado, de fornecimento de coisas para o Exército. Então, tudo estava vinculado ao quê? A uma certa corrupção política. Então, enquanto tinha muita gente passando fome, passando necessidade, você tinha uma elite política que estava comandando ali o governo, né? E ganhando muito dinheiro com essa situação, né? É aquilo que a gente sempre fala, né? A fome de um é a oportunidade do outro, né? É assim que acontece, né? Não é assim? O Brasil é um país pobre. O Brasil é um país pobre, as pessoas no Brasil estão passando necessidade, né? Tá tudo caro no Brasil, o preço de tudo tá caro, as pessoas estão com dificuldade para pagar as contas básicas. Beleza, vai lá em Brasília, se você vai ver se não tem gente nadando de braçada em dinheiro. Não tem? Tem ou não tem? É isso, a gente fica achando, o país está em crise. Está em crise para uns, porque a crise de uns é oportunidade para os outros estarem nadando de braçada em dinheiro, né? É ou não é? É, tá? Então era mais ou menos isso aqui. Vocês entenderam? Esse período do Diretório, ele vai durar
até 1799. O que a gente tem em 1799? Se o diretório começou com o golpe 9 de Thermidor, ele vai terminar com outro golpe, que é o chamado golpe do 18 Brumário. Sempre o nome dos meses da Revolução, Thermidor, Brumário. O golpe do 18 Brumário, que vai acontecer em 1799, né? Ele vai ser o golpe que vai colocar no poder quem? Napoleão Bonaparte. Vai pôr fim ao diretório e inaugurar uma nova época que a gente chama de o consulado. Então, se o regime do diretório ele foi estabelecido por uma nova Constituição escrita, né, que ficou conhecida como a Constituição do ano 3, entenderam? Por que ano 3? Né? Lembra que quando a Revolução muda o nome dos meses, ela começa a contar os anos a partir dali. Né? É o novo ano 1. Se no nosso calendário tradicional o ano 1 é o nascimento de Cristo, porque foi entendido como o acontecimento mais importante, o nascimento de Cristo, o governo revolucionário ele estava dizendo basicamente o quê? O acontecimento mais importante da história não é o nascimento de Cristo, é a elaboração da Constituição, da Revolução. Então, quando a primeira Constituição fica pronta, é o ano 1, beleza? Só que você vê como é que a gente é inundado de pensamentos imbecis, né? O tempo todo. Hoje em dia a gente fica aí, Constituição, a Constituição. O que é uma Constituição? O que é uma Constituição, gente? É um pedaço de papel. É só isso, não é? Aí o pessoal fica, porque não sei o que está violando a Constituição, o Alexandre de Moraes está violando a Constituição, o STF está violando a Constituição. Grande novidade. Grande novidade. O que é a Constituição? Não é nada. É um pedaço de papel que escreveram lá um monte de coisa, um monte de baboseira, e querem forçar as pessoas a convencer as pessoas de que isso é a lei magna do país, que ela tem que ser respeitada. Grande merda, gente. Vamos falar a real. Quantas constituições o Brasil já teve? Alguém sabe me dizer? 7, não é? 7, ela lembra. O Brasil teve 7 constituições até hoje. Ou seja, toda hora muda a Constituição. Então o que vale a Constituição se toda hora ela muda? Para ser uma coisa que tivesse valor, né, tinha que ser uma coisa assim, né, que dura, né, séculos, é a nossa Constituição. Mas não, toda hora que é conveniente se muda a Constituição. Dá um golpe ali, né? O Brasil tinha Constituição, era Império, tinha Dom Pedro I, Dom Pedro II, era a Constituição do Império. Aí vão lá os militares e dão um golpe republicano, muda a Constituição. Agora é a Constituição da República, muda tudo. Aí vem Getúlio Vargas e dá um golpe, a Revolução de 1930, muda a Constituição de novo. Aí o próprio Getúlio Vargas dá um golpe no golpe dele, aí muda a Constituição de novo, que é a Constituição de 37. Aí vão lá e tiram Getúlio Vargas do poder. Aí faz uma nova Constituição, que é a Constituição de 1946. Aí vem os militares e tomam o poder. Aí faz uma nova Constituição, que é de 67. Aí tira os militares do poder. Aí a nova Constituição de 1988. Ou seja, o que vale uma Constituição? E hoje, a Constituição de 1988, que é a lei magna, ela é cumprida? Não, ela é violada. Ela é violada. Entendeu? Só que a gente fica com esse pensamento democrático, liberal, de que a Constituição né? Então, assim, gente, eu fico assim pasmo, como é que as pessoas são capazes de se iludir com tanta facilidade? Porque quando começou esse negócio de Constituição escrita, já começou dando tudo errado. Entendeu? Começou lá na França. A França tinha uma Constituição escrita antes da Revolução? Não. Ela tinha uma Constituição que o pessoal falava era uma Constituição baseada nos costumes, consuetudinária, é o nome da palavra, uma Constituição que ela não precisa estar escrita,
Por que ela não precisa estar escrita? Porque ela já é o quê? Centenas e centenas de anos de uma prática e tudo mais. Então, por exemplo, o regime lá da monarquia francesa precisava estar escrito como é que funcionava? Não. Por quê? Era uma constituição baseada na tradição, nos costumes, como era também na Inglaterra. Aí veio o iluminismo. E o iluminismo dizia basicamente o seguinte: não, a Constituição ela tem que ser escrita, porque se ela for escrita, vai ser melhor para todo mundo, porque vai ser clara, objetiva, todo mundo vai saber o que está escrito ali, e a gente então forma uma assembleia de deputados que vai estabelecer a Constituição. Essa era a ideia do iluminismo. O iluminismo é baseado no quê? Olha só como as coisas estão ligadas. Lá atrás, quando eu estava falando de iluminismo com vocês, eu estava falando o quê? O iluminismo recusa a tradição. E ele coloca o que no lugar da tradição? A razão. Então, o que o iluminismo pensa? A gente tem uma Constituição de centenas de anos que não foi escrita, baseada nos costumes, na tradição. Temos que acabar com isso. Vamos fazer algo mais racional. Uma Constituição escrita. Formamos uma Assembleia Nacional Constituinte e fazemos a Constituição. E nós somos tão retardados mentais, desculpa falar assim, que a gente acha que a Constituição é algo tão importante que temos que começar o calendário de novo. Ano 1, o ano da Constituição. Quanto tempo durou essa Constituição? A Constituição do ano 1? Um ano. Um ano. Por quê? Um ano depois, o que vai acontecer? 10 de agosto de 1792, vão invadir o Palácio do Rei, prender o rei e proclamar a República. Já tem que mudar a Constituição com menos de um ano. Por quê? Agora não é mais monarquia constitucional, é República. Aí vão fazer a nova Constituição, que é a Constituição do ano 3, que é a Constituição dessa época aqui. Vocês entenderam? Beleza. Quanto tempo vai durar a Constituição do ano 3? 2 anos. Por quê? Quando chega o novo intermidor e derrubam os jacobinos, começa o diretório e vão ter que fazer a nova Constituição, Constituição do ano 5. Por aí vai. Vocês entenderam? Beleza. Quanto tempo durou essa Constituição? Também não muito, porque vem Napoleão, dá um golpe, e depois que Napoleão chega, institui o consulado, vão ter que fazer a Constituição do ano 8. Mais uma Constituição. Ou seja, em pouco tempo, olha quantas Constituições a França teve. Né? Então, como é que você vai levar a sério esse negócio de Constituição como se fosse uma coisa sagrada, a lei máxima, a carta máxima? Carta máxima de quê? Bate o vento para lá e já troca a Constituição. Entenderam? Então, assim, é isso, essa instabilidade. Por quê? Antes, se a Constituição ela era uma Constituição baseada nos costumes, quem é que tem poder de mudar os costumes? Ninguém. O rei pode mudar? Os deputados... Não, aí você fala assim, não, agora é baseada na razão. Beleza, então a Assembleia de Deputados. Pensa comigo, uma Assembleia de Deputados pode mudar a Constituição sempre que quiser, porque quem é o fundamento dela é a Assembleia de Deputados. Então basta... O que eu preciso fazer para mudar a Constituição? Basta fazer uma nova Assembleia, uma nova votação e fazer uma nova Constituição. E é isso que é feito. Então, é um regime que ele padece de quê? De instabilidade. Tá? E no final, o que acabou dando uma certa estabilidade à Revolução Francesa? Vai ser justamente o Napoleão Bonaparte. Tá? O Napoleão Bonaparte, ele vai pegar, 1799, já tem quantos anos de Revolução? Então a Revolução começou quando? Queda da Bastilha, 1789. Quando chega Napoleão ao poder, no golpe do 18 Brumário, a Revolução já tinha 10 anos. É tempo? É tempo, né? 10 anos. E nesses 10 anos passaram todas essas mudanças de regime, nova Constituição, novo regime, parará, 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 até que chega Napoleão. Quando Napoleão chega ao poder, por mais que a gente possa falar um monte de besteira de Napoleão, né? Porque realmente... ele foi um gênio, ele foi um cara brilhante, ele foi um homem excepcional. Durante todo o século XIX, o exemplo de um grande homem era Napoleão, né? O símbolo da Revolução, o símbolo máximo da Revolução era Napoleão. Por quê? Porque Napoleão foi o cara que não nasceu em berço de ouro, veio lá de baixo e se tornou o homem mais poderoso do mundo. Isso não é pouca coisa. Então, como o século XIX
era um século que exaltava, né, essa figura do grande homem que se fez a si mesmo, que usou a força de vontade dele. E aí você tinha um monte de filósofo para ficar falando disso, como Nietzsche e tudo mais, né, do poder da vontade, né, e tudo mais, da potência do homem e tudo mais, né, o super-homem, né? Não era Nietzsche o filósofo que falava do super-homem, que depois os nazistas usaram toda essa filosofia do super-homem ariano para criar a ideologia nazista, né? Esse super-homem do Nietzsche, quem era? O exemplo dele, máximo, Napoleão. Vocês entenderam? Quando vai lá, Dostoiévski, né, escreve Crime e Castigo, que é o Dostoiévski, ele é o escritor filósofo, né, porque as obras dele são cheias de filosofia. Quando o Raskolnikov, sumiu agora o nome do personagem principal, porque esses nomes russos são super complicados, né? Quando o personagem principal do Crime e Castigo, ele chega e ele fala o seguinte: eu sou um homem medíocre ou eu sou um homem excepcional? Ele começa a fazer essa pergunta. Então, Crime e Castigo é um grande livro do século XIX, Dostoiévski, ele está refletindo também sobre Napoleão. O personagem principal do Crime e Castigo, o Raskolnikov, se não me engano, ele é um estudante universitário, ele está quebrado, ele está falido, a família dele não tem dinheiro para sustentar ele na faculdade, a mãe dele faz tudo que pode, passa um monte de necessidade para bancar ele morar em São Petersburgo e estudar, e ele começa a fazer uma pergunta, ele começa a ficar meio doido, e ele começa a se perguntar: eu sou um homem medíocre ou eu sou alguém excepcional? E aí ele começa a bolar um plano, ele fala o seguinte: sabe o que diferencia o homem medíocre do excepcional? É bem a filosofia do século XIX, de Nietzsche e tal, né? O que Nietzsche dizia mais ou menos? Ele dizia o seguinte: o homem medíocre, ele é preso a preconceitos religiosos do que é certo, do que é errado. O homem excepcional, ele não se prende ao que é certo e errado, ele faz o que ele precisa fazer para ser grande. Vocês entenderam? E aí, essas ideias, o Dostoiévski, ele está usando um personagem para criticar as ideias do tempo dele. Então ele está dizendo o seguinte: essas ideias entraram na cabeça daquele jovem e ele começa a se perguntar: eu sou alguém medíocre ou eu sou alguém excepcional? E aí ele começa a dizer: se eu me prender ao que é certo, a ter as virtudes cristãs, eu sou alguém medíocre, como diz Nietzsche, porque Nietzsche dizia que o cristianismo é uma religião de escravos. Agora não, gente, tá? Depois. Nietzsche dizia que o cristianismo é uma religião de escravos. A moral do cristianismo é uma moral de escravos, de você ser submisso, de você aceitar o sofrimento, de você, sei lá, ser crucificado, isso é coisa de escravo. Aceitar a cruz, isso é coisa de escravo. Então, Nietzsche vai dizer: o cristianismo é uma religião, a filosofia é uma religião de escravos, isso não presta. A verdade, né? O grande homem é aquele que não é cerceado por uma moral, ele faz o que é preciso fazer para ser grande. E aí o Raskolnikov está lá no livro do Dostoiévski, ele vai se perguntar: se Napoleão estivesse no meu lugar, ele estaria hesitando em fazer o que é preciso fazer? O que ele queria fazer? Ele queria cometer um assassinato. Ele achava que para ele ser um grande homem, ele tinha que cometer um assassinato, porque isso ia provar para ele que ele não era regido pelaquela mediocridade do cristianismo, que sabe os 10 mandamentos? Não matarás. Então ele diz o seguinte: para mim ser um grande homem, eu tenho que comprovar que eu não sou regido pela moral cristã. Então o que eu tenho que fazer? Um assassinato. E aí ele começa a pensar o seguinte: eu estou aqui quebrado, eu estou falido, eu devo dinheiro para uma agiota aí, uma velha nojenta, que, né, me emprestou dinheiro, eu tive que dar o relógio do meu pai lá para ele emprestar dinheiro e tal. Aí ele pensou assim: quer saber? Eu vou sair dessa situação que eu estou. Eu vou lá, vou matar a velha e vou pegar o dinheiro dela para mim. Ele começa a pensar isso. E ele começa a filosofar, né? Ele fala: se Napoleão estivesse no meu lugar, ele ia hesitar em matar para chegar onde ele chegou?
Aí vamos voltar aqui para a Revolução Francesa. Napoleão, o grande homem, o super-homem de Nietzsche, o super-homem do século XIX. Napoleão, quando ele precisou fazer coisas cruéis, ele hesitou para ser grande? Quando ele precisou matar, ele matou? Matou. Sim ou não? Sim. Sim, matou. Sem dó nem piedade. Então Napoleão queria ser grande. Para ser grande, ele não podia ser regido pela moral cristã. Se ele precisasse matar, ele matava. Se ele precisasse matar milhares de pessoas, ele matava milhares de pessoas. Tudo para ser grande. Entenderam? E aí ele fala isso. E aí ele mata a velha. Só que as coisas não acontecem muito bem como ele planejava. Esse é todo o teor do livro, porque o livro, no final, é uma defesa do cristianismo contra essas ideias do século XIX de que para você, para ser grandioso, você tinha que romper com a moral cristã. E aí, no final, o personagem lá, não vou contar todo o livro para vocês lerem, né? Mas, assim, basicamente, ele entra numa crise de consciência fenomenal, ele começa a sentir uma culpa pelo que fez, e no final o livro é para mostrar que não é bem assim, você não pode romper a moral e matar os outros para ser grande, que você vai ter consequências, né? E a voz da consciência dele, na verdade, é uma moça chamada Sônia, né? Que é uma prostituta, né? No Dostoiévski, a voz da consciência, a grande heroína do livro é uma prostituta, entendeu? Também para quebrar aquele negócio, né, do certinho e tudo mais. Ela é uma prostituta, mas ela é uma menina muito boa. Ela teve que se prostituir porque a família dela passava fome. A família dela passava fome, os irmãos pequenos passavam necessidade, o pai era alcoólatra e ela acabou tendo que se prostituir para salvar a família dela, né? Só que ela acaba se envolvendo com o Rasquimaninoff, né? E ela é a voz da consciência. No final, os dois, né, se redimem. Ele do assassinato, ela da prostituição, e é um livro maravilhoso. É um dos melhores livros que já foram escritos e vocês têm que ler esse livro, tá? Então, por que eu estou dando essa volta toda? Para mostrar a importância de Napoleão no século XIX. Como é que se construiu toda uma filosofia do super-homem, do homem que se faz a si mesmo, pela força da vontade, que passa por cima de tudo para ser grande, e como isso é maravilhoso. E vocês conseguem ver o eco disso no nazismo, por exemplo? Por exemplo, Nietzsche foi um filósofo que ele não era nazista, mas as ideias dele foram meio que adaptadas do nazismo. Nietzsche era alemão, né? E quando ele desenvolveu essa ideia do super-homem, que passava por cima da mediocridade cristã em nome da grandeza, isso é a essência da doutrina nazista, né? Só que transformada numa doutrina racial de um povo de super-homens que pode fazer o que ele bem entender em nome da grandeza, inclusive fazer um campo de concentração e matar milhões de pessoas, porque você não tem que se reger pelo certo e pelo errado. Quem se rege pelo certo e pelo errado, pelos valores cristãos, é o quê? Escravo. É uma filosofia de escravo. Então, se você quer ser o super-homem ariano do nazismo, do Hitler, você não pode se reger pelos valores cristãos. Vocês estão entendendo como é que as ideias têm consequências? E no final, o que as pessoas estão fazendo? Por conta da filosofia. As filosofias, pessoal, elas não são imunes à realidade. Às vezes a pessoa acha, a filosofia é uma coisa que está só nas ideias, não tem mal nenhum. Não, são as filosofias que causam genocídios e tudo mais. Então, eu estou falando tudo isso para vocês entenderem o impacto de quem foi Napoleão. Então, Napoleão foi um monstro, professor? Não, ele foi alguém que queria ser grande, ele foi alguém que matou muita gente para chegar aonde ele queria chegar, mas ele foi, dentro desse contexto de loucura toda revolucionária, ele foi o sujeito que estabilizou a revolução. Se foram 10 anos aqui de caos, crise e tudo mais, o Napoleão ele é o cara que ele vai falar o seguinte, olha, agora eu mando aqui, nós vamos estabilizar tudo. O que ele fez? Vamos entender. Então, a época do diretório, presta atenção, eles vêm de que época? Eles vêm da época do terror jacobino. O terror jacobino era uma época de ditadura, você tinha o Comitê de Salvação Pública que ele ditava as regras da sociedade.
Então, quando acaba essa ditadura, o diretório está preocupado com o quê? Vê se a gente ecoa um pouco o tempo de hoje. O diretório está preocupado com o seguinte: nós temos que dividir o poder, espalhar o poder para ninguém ter poder absoluto. Então, o poder executivo eram 5 diretores. Para quê? Para ninguém ter poder absoluto. Você tinha uma Assembleia X, que era o Conselho dos 500, tinha uma outra Assembleia que era o Conselho dos Anciãos. No final era mais ou menos igual hoje. O poder se espalha tanto na sociedade que para resolver as coisas ninguém tem poder efetivo. Vocês entenderam como é que era? E ao mesmo tempo, como ninguém tinha poder para fazer o que tinha que ser feito, para resolver os problemas da sociedade, os políticos viviam de quê? Como eu estive falando, corrupção. Já que eu não vou resolver nada mesmo, eu vou ocupar um cargo para quê? Para pegar aqui meus laranjas, dar aqui um contrato de fornecimento disso, daquilo, e a gente fica podre de rico e vamos aproveitar a vida, viver a vida loucamente enquanto o povo passa fome. É mais ou menos o que acontece hoje no Brasil, era mais ou menos isso. Então, quando vem a época do Napoleão, o Napoleão, ele é o cara que, assim, ele e quem está por trás dele é os caras que vão dizer o seguinte: o único jeito de botar ordem nessa bagaça toda aqui, nessa imundície que virou a França, nessa corrupção toda, nessa nojeira, é ter um líder político forte, alguém que tenha poder na mão para botar as coisas no lugar. Porque no regime do diretório ninguém tem poder para corrigir nada, é tudo difundido o poder, é 500 deputados, não sei quantos senadores, não sei quantos políticos daqui, e qual é a preocupação desses políticos todos? Cada um quer a sua fatia no saque do Estado. É igual hoje o Brasil, né? Você vai lá no Congresso, o que aqueles deputados estão preocupados? Cada um quer a sua fatia do bolo, né? Mas alguém tenha, por exemplo, imagina que chegue alguém, pode ser qualquer um, não estou falando o nome de nenhum político não, porque não existe assim, mas imagina que chega um político, pode ser de esquerda, de direita, tanto faz. Ele fala assim: vou ter que acabar com a corrupção no Brasil, já está demais, o pessoal está saqueando aí, roubando aposentado, está uma imundícia. Ele tem poder para fazer isso, sendo eleito presidente? Seja de esquerda ou de direita, tanto faz, ele tem poder para acabar com a corrupção? Pensa comigo. Claro que não. Ninguém tem poder para acabar com a corrupção. É impossível. No sistema que a gente tem hoje, não tem. Pode liberar o voto lá? Pode. Obrigado. Não tem. Então vocês estão vendo como é que é a história, quem conhece a história já vê um pouquinho mais à frente como é que funcionam as coisas. Aqui era isso. Esse regime aqui era o poder esfacelado, então não tinha ninguém para corrigir. Aí o Napoleão ele vai pensar o quê? Como é que eu vou resolver a França? Eu preciso ter o quê? Eu preciso ter o quê? Poder na mão, concentrar o poder na minha mão, porque eu vou ser o homem forte que vou ter o poder para corrigir o que precisa ser corrigido, botar no lugar o que precisa ser colocado no lugar, fazer as reformas dolorosas que vão estabilizar a revolução. Eu não sei se eu estou indo longe demais, mas disso tudo que eu estou falando aqui, a gente pode tirar lições para a política de todos os tempos? Claro, por quê? Napoleão. Aí vão dizer, o Napoleão ele foi tipo ditador, porque ele concentrou o poder na mão dele. Quando a gente pega a Constituição do Consulado, em comparação com a Constituição do Diretório, a Constituição do Diretório estava preocupada em evitar uma ditadura. Então ela dissolveu o poder político na mão de um monte de gente, no final ninguém mandava nada. Quando veio Napoleão, qual é a ideia que está por trás do Napoleão e de quem apoiou ele? A gente tem que criar uma nova Constituição, um novo regime que concentre poder na mão de alguém que tenha poder para tirar a França do buraco que ela está. Então, o Napoleão, com essa nova Constituição, com esse novo regime político, onde ele era o primeiro cônsul, vou explicar para vocês melhor na semana que vem, ele tinha poder para resolver a situação, e ele resolveu. Por exemplo, situação econômica, ele resolveu? Resolveu. Lembra daquela inflação doida que eu estava comentando na semana passada que estava a França? Tudo subindo de preço, fora de controle? Napoleão resolveu. Criou uma instituição chamada Banco da França, criou uma nova moeda com lastro fiduciário, mas para ele resolver isso, ele precisava ter concentração de poder na mão dele. Ser quase assim uma ditadura mesmo. Se não fosse assim, ele não resolvia. Outra coisa que ele fez, a França está em crise religiosa, guerra contra a igreja. Ele chamou o Papa para conversar, falou, Papa, vem cá, vamos assinar um acordo aqui entre nós, vamos pacificar a situação religiosa. E aí, em 1801,
ele assinou um documento com o Papa chamado Concordata, que ele pacificou a situação com a igreja. Aí depois, ele falou o seguinte: eu vou pegar todas as novidades da Revolução, direito à propriedade, igualdade de todos perante a lei, tá? Direito ao devido processo legal, e vou criar um sistema legal. Vocês já ouviram falar do Código Civil Napoleônico? O Código Civil Napoleônico, pessoal, ele é a base de todos os códigos civis do mundo que a gente tem hoje. Quem criou isso? Foi o Napoleão também, entendeu? Sistema de educação pública. Ele criou os liceus na França para educar a população. Então ele fez muita coisa importante. Ele tirou a França do caos e começou a organizar o país. Entenderam? Isso trouxe benefícios para a população? Para mim terminar? Sim. Por que você acha que o Napoleão era tão amado? Ele era amado ou odiado na França? Muito amado. As pessoas estavam dispostas a morrer por Napoleão. Aí você vai falar, mas ele era um ditador. Você está vendo como é que às vezes esse conceito de democracia, ditadura, pode ser uma coisa um pouco assim, né? Que a gente tem que parar para pensar. O que adianta você ter uma democracia onde você só tem, beleza, o poder está difundido entre 800 políticos. Beleza, você tem uma democracia, só que são 800 o quê? Ladrões que só estão preocupados em roubar.